oitavo ano, professor Pedro aqui, com o módulo de número 8, aquele com o Brasil antes do Brasil. Esse título ele pode confundir um pouco vocês, mas a gente vai falar um pouco, gente, de como que estava a situação da América antes do Brasil existir como um país, ou existir como uma colônia, como um pedaço, uma extensão de Portugal. Tá? Porque a história do Brasil, se a gente for pensar, não começa exatamente com a chegada dos portugueses, né? A gente precisa entender o que estava acontecendo antes, que a gente precisa reconhecer que não só o Brasil, mas o território americano como um todo possui uma história pré-chegada dos europeus por aqui. Então vamos lá. Esse módulo aqui, ele é bem sintético. Ele tem dois assuntos. A gente vai delimitar o objeto de estudo e depois a gente vai falar sobre os períodos da história da América. Então vamos lá. Começando com a delimitação do objeto de estudo, a gente precisa fazer aquelas três perguntas: o que, onde e quando, que são os três recortes que o historiador faz. No primeiro, a gente faz o recorte temático. Então, gente, no caso aí no módulo 8, a gente vai estudar a periodização da história da América. Então, o que é a periodização? Periodização é pegar um espaço de tempo e dividir ele em períodos menores e fixos, em períodos bem claros de tempo. Então, a história da Europa, por exemplo, ela é dividida em 5. Tentam empurrar essa história nossa goela abaixo, mas essa divisão vale para lá, gente. Para a gente não vale. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Essa organização é muito bonitinha, muito arrumadinha, mas serve para a história do continente europeu. Não adianta a gente tentar usar essa classificação aqui porque vai dar um maior bug. A gente precisa começar a se esforçar em criar periodizações próprias para a história do continente americano, porque o continente americano ele possui uma história própria que se encontra com a história do continente europeu, mas que não se resume a isso. Então, no caso do local aí, a gente vai falar do continente americano. Então, gente, americano não é a pessoa que mora nos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos é o estadunidense. Americano é quem mora no continente americano. Então, desde o carinha, desde o esquimó, que está lá na Groenlândia, até o argentino chato, que está lá no sul, lá na Patagônia, são americanos. Então, daqui de cima até lá embaixo, todos nós somos americanos. E que época que a gente vai estudar? Como a gente está falando de uma periodização, geralmente as periodizações elas envolvem uma duração de tempo muito grande. Eu pesquisei e eu decidi colocar essa data, ela não está fechada, certo? Pode ser que tenha começado antes, pode ser que tenha começado depois, mas uma boa data para a gente iniciar a história do continente europeu é o ano de 80.000 a.C. Parece, ainda não foi comprovado, mas parece que nesse período aí, nesse ano, já tinha ser humaninhos chegando aqui no continente americano, tá? Mas isso ainda é coisa que os estudiosos vão chegar a conclusões mais sérias. Por enquanto, é isso. Então, esse é o nosso objeto de estudo. A gente vai tratar da periodização, de quais são os períodos possíveis para a gente estudar um pouco a história da América, para a gente começar a entender que o nosso continente ele também tem uma história que não se resume à colonização dos europeus sobre nós. Vamos começar, então, falando pulando para o próximo assunto, que é a periodização em si, né? A periodização da história da América. Ela, gente, é um pouco problemática. Por quê? Porque falta fonte histórica. Quando os europeus chegaram aqui, eles destruíram muitas fontes históricas que existiam sobre o passado da América. Então, a gente perdeu, porque sem fonte histórica, a gente não tem pista para compreender o passado. Então, parte da história dos americanos, do continente americano, pré-chegada dos europeus, se perdeu por conta disso, porque a gente não tem mais os registros, não tem mais as fontes escritas, não tem mais as fontes históricas que foram produzidas, sem contar que várias pessoas morreram, entendeu? O impacto que os europeus geraram com a sua chegada aqui, o extermínio, o genocídio das populações nativas aqui, elas acabaram interrompendo, porque nas sociedades que não têm escrita, como era o caso do Brasil, como que acontecia? O processo era contado de boca a boca através das gerações. Os mais velhos eram os guardiães do conhecimento. Mas como acabou tendo essa mortalidade assim não normal, né,
entre os povos indígenas, essas fontes históricas, tanto orais quanto escritas, quanto visuais, elas foram destruídas. Segundo lugar, gente, a história da América é complicada porque ela foi. É complicado usar a palavra normal em história, né? Mas ela foi interrompida do seu curso normal com a chegada dos europeus. Então, as civilizações, os povos, as culturas, as pessoas que viviam aqui no continente americano, eles estavam vivendo um determinado tipo de situação, se desenvolvendo de uma determinada forma. E a chegada dos europeus aqui foi um imprevisto. Não era uma coisa que eles estavam esperando, nem se preparando, nem que fazia parte do curso normal da história do continente americano. E outra coisa, a gente tem problemas de identidade. Eu costumo falar que às vezes nós, principalmente os brasileiros, a gente tem complexo de vira-lata porque a gente tem problema com identidade. A gente não consegue se reconhecer. O que é ser brasileiro? O que é ser latino-americano de verdade? A gente acaba dando muito mais valor ao que está vindo de fora do que ao próprio Brasil. Mas isso não é gratuito. Isso está ligado à forma como a América, ela é colocada dentro da história mundial, porque até então o que estava acontecendo aqui estava isolado do que estava acontecendo na Ásia, estava isolado do que estava acontecendo na África e principalmente no continente europeu. E quando os europeus chegam aqui, a América ela é tragada e jogada para dentro da história ocidental sem ter tempo de pensar, sem os americanos terem tempo de pensar no que estava acontecendo. E o primeiro problema vem da própria noção de América. Gente, não eram os indígenas, não eram os nativos que chamavam o continente de América. Esse nome ele foi dado pelos portugueses. Então, as coisas por aqui elas estavam caminhando em uma direção e com a chegada dos portugueses acabou se desenvolvendo para outro rumo. Isso gerou problemas de identidade. O que é ser latino? O que é ser brasileiro dentro desse contexto? Certo? Quais são as nossas raízes? As nossas raízes são portuguesas, são indígenas, são africanas. A gente tem um problema muito grande com essa questão de identidade, de não valorização do próprio país. Mas isso não quer dizer que periodizar a história da América seja impossível. Não, alguns historiadores já tentaram e eu trouxe aqui para vocês a periodização de um historiador chamado Cláudio Valentino. E ele divide a história da América em 5 períodos. O período paleoíndio, o período arcaico, o período formativo, o período colonial e o período pós-colonial. Aqui na frente, a gente tem as datas de duração de cada um desses períodos. O maior de todos foi o paleoíndio, depois veio o período arcaico, que durou um pouquinho mais, depois um pouquinho menos, bem menos, né? Depois teve o período formativo, que também não teve uma duração muito grande em relação ao primeiro, mas é uma duração de quase 4.000 anos. Depois a gente tem o período colonial aí, que dura mais ou menos aí uns 4 séculos, e depois a gente tem o período pós-colonial, que começa aí no século XIX, nos anos 1800, e vem até hoje. Tá? Então esses são os 5 períodos da história da América. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses períodos. Então, gente, o primeiro desses períodos é o período paleoíndio, e ele é marcado pela chegada e difusão do ser humano pela América. Lembra que no módulo anterior, eu trouxe para vocês a explicação, né, de como o ser humano chega na América. Lá eu falo que todos os seres humanos têm origem na África, e da África eles se espalham para o restante do mundo. Mas é isso que eu quero que vocês percebam. O período do paleoíndio, a primeira característica dele é o quê? É que os seres humanos estavam chegando e se difundindo por todo o continente, se espalhando por todo o continente. E esse processo ele é bastante demorado. Olha aí a datação desse período, 80.000 até 8.000, ambas as datas antes de Cristo. Outra característica é que as pessoas dessa época, gente, elas tinham um modo de vida paleolítico. O que isso quer dizer? Elas eram coletoras e caçadoras, ou seja, elas dependiam da caça e da coleta para sobreviver. Elas eram nômades, ou seja, elas não tinham moradia fixa, elas migravam em busca de comida ou fugindo de alguma ameaça natural, como o clima ou os predadores. Eles viviam em pequenos grupos, eles não conheciam a escrita, eles utilizavam o fogo, eles tinham uma divisão sexual das tarefas, como assim? Os homens cuidavam da caça, as mulheres cuidavam da coleta. Lembrando que coleta, gente, não é plantar, certo? Não é colheita.
Porque a coleta você pega o que está no ambiente. Colheita, você precisa plantar, esperar crescer para você ir lá e fazer a, a colheita, a plantação. Em seguida, essa é uma das características. Então, nessa época, os seres humanos que estavam aqui no continente americano, do ponto de vista visual, assim, a gente veria pouca diferença entre um cara que estava lá na Patagônia e um cara que estava morando onde hoje é os Estados Unidos. Não tinha muita diferença, porque eles ainda eram muito parecidos entre si, que estavam chegando aqui. Só que aí, nessa época, existia aqui na América a megafauna. O que era a megafauna? Eram animais gigantes. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de alguns animais que existiam no continente americano nessa época do Paleoíndio, tá? E aqui tem uma pessoa, né? E aqui a gente tem a representação dos animais que existiam e do tamanho deles. A maior parte desses animais foi extinta, como vocês podem perceber, né? Não se sabe somente por causa do fim da glaciação ou se o ser humano lindo, maravilhoso, teve alguma coisa a ver, caçou todos eles tanto que acabou matando todos, não deixou nenhum para contar a história. Mas o fato é que nessa época o ser humano caçava essa megafauna, sobrevivia da megafauna, sobrevivia de comer a carne dessa megafauna. E eles estavam assim, essa megafauna, quer dizer, ela garantia a sobrevivência do ser humano. Depois vai vir o período arcaico. Aí vai chegar ao fim a era glacial. Quando chega ao fim a era glacial, o que acontece? O planeta aquece, surgem as florestas, os grandes animais da megafauna que estavam adaptados a esse clima mais frio e que não tinha floresta, o que acontece? Eles começam a sofrer. Porque como é que um bicho gigante anda na floresta? Ele não anda. Onde tem muita floresta, os animais não são muito grandes. E outra, o calor, eles estavam acostumados com o frio, estava fazendo calor. O que vai acontecer? As pessoas, os grandes animais, começam a morrer. E a principal fonte de alimentação dos seres humanos começa a desaparecer também. Aí eles vão se adaptar às novas condições que vão surgir. Os seres humanos vão se adaptar. E a América vai passar por uma diversificação cultural muito grande. Aqui, por exemplo, eu peguei o mapa da América para vocês terem um pouco de noção de como que ocorreu essa diversificação. Aqui em cima, nessa região onde hoje é o Canadá, por exemplo, o Alasca e tudo mais, vão surgir os esquimós, tá? Nessa região aqui dos Estados Unidos, vão surgir, se eu não me engano, os povos apaches. Os apaches, gente, são os antepassados daqueles índios que aparecem no pica-pau, sabe? Cuidado de quando vocês forem falar de índio, não terem aquela imagem do índio americano na cabeça de vocês, que é aquele que tem uma peninha lá atrás e que veste calça. Cuidado com essas representações, tá? Esses índios dos Estados Unidos, eles não são iguais aos índios de outras partes do continente. Inclusive, a palavra índio eu não deveria estar usando, deveria estar usando nativo, indígena, aborígene, que é uma palavra menos agressiva, porque quando a gente usa o raio da palavra índio, a gente pega uma palavra que foi dita pelo Colombo, que é um europeu, e usa para classificar todos os povos da América como se não tivesse diversidade entre si, como se o índio lá dos Estados Unidos fosse igualzinho o índio, o indígena do Brasil, que se fosse igualzinho o indígena lá do Peru, e não é, gente. Os indígenas, eles têm uma diversidade cultural muito grande entre si. Aí dessa região aqui, abaixo dos Estados Unidos, onde está o México, mais ou menos, até esse quadrado aqui, vai surgir os povos agricultores. Eles vão conseguir desenvolver, os indígenas vão conseguir aprender a plantar. Lembra, no período paleoíndio, eles eram caçadores e coletores, porque tinha muita carne. Quando a megafauna desaparece, eles vão ter que dar o pulo deles. E o que eles vão ter que fazer? Vão aprender a plantar. É nisso que eles conseguem domesticar o milho, domesticar a mandioca, certo? Domesticar a batata. Todo mundo acha que a batata inglesa é da Inglaterra, mas na verdade a batata inglesa é da América. Olha só. Aí aqui, nessa região onde tem a Argentina, o sul do Brasil, o Uruguai, vai aparecer o povo da flecha. E mais aqui no litoral, vai aparecer os povos sambaquis. Quem que eram os sambaquis? Os sambaquis, eles eram indígenas, ou antepassados dos indígenas, que eram nômades, só que quando eles chegavam no lugar, eles conseguiam bastante alimentação, eles ficavam. Essa montanha que está aqui, por exemplo, acho que fica em Santa Catarina,
Ela é uma montanha de conchas, de moluscos, que esses povos comiam e jogavam, comiam e jogavam, comiam e jogavam. Aí conseguiram aí subir uma montanha desse tamanho que tem aí milhares de anos de duração. Não se sabe se essas montanhas eram cemitérios, se essas montanhas elas eram lugares onde eles construíam casas em cima. Não se sabe ainda. Tem muitas dúvidas sobre o passado histórico da América de uma forma geral, mas como vocês podem perceber, já tem uma diferenciação muito grande a partir do período arcaico. Depois, quando o período arcaico acaba, ali por volta do ano 2000 antes de Cristo, começa o período formativo. E esse período ele vai se encerrar em 1492. Então, como o próprio mapa diz aqui, ó, povos americanos no século XV. Então, quando os europeus estavam para chegar aqui, olha para vocês verem como que tinha gente, como que tinha diversidade aqui no continente americano. Tinham vários povos diferentes espalhados. A gente tinha os mais conhecidos aqui da gente, que é os tupis, né? Os guarani, os incas, os astecas, os maias, mas tinham muitos outros, os Sioux nos Estados Unidos, os iorqueses, olha, os esquimós estavam lá em cima ainda e estão lá em cima ainda hoje. Então tinha uma diversidade muito grande aqui no continente europeu. E as três civilizações, embora não sejam as únicas, porque tinha dezenas, acho que até centenas de povos e de civilizações aqui, mas as mais conhecidas são a dos maias, as dos astecas e a dos incas. Esse período é que essas civilizações florescem. Inclusive, gente, a maior cidade do mundo, quando os europeus chegam aqui, era a cidade de Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México e que foi conquistada pelos espanhóis. Então, a maior cidade do mundo naquele período não estava na Europa, não estava na Ásia, na África, estava no continente europeu. Isso é um sinal da riqueza e do desenvolvimento que existia por aqui. Os maias desenvolveram ciência, os astecas, os incas. Então, gente, não era uma civilização atrasada, era apenas uma civilizações que tinham padrões culturais diferentes do que os europeus estavam acostumados. Mas os europeus não estavam interessados em vir aqui fazer amizade. Eles estavam interessados em procurar riqueza. Era ouro, era prata, era grana que eles queriam aqui. Tá? Porque isso aqui está acontecendo na época do mercantilismo. Lembra que eu falei para vocês em aulas passadas? Mercantilismo, na época do mercantilismo, os reis queriam enriquecer seus reinos a qualquer custo. E o custo do enriquecimento do continente europeu foi o empobrecimento, a destruição do continente americano. Inclusive a morte de quase 80 milhões de indígenas ao longo do processo de colonização. Mas continuando, aí esse é o período formativo, né? Depois do período formativo vem o período colonial. O período colonial da América é marcado pela chegada dos europeus. Em 1492 chega o Colombo representando a Espanha. Em 1500 chega o Dom Pedro é boa, né? O Pedro Álvares Cabral representando Portugal. E aí começa a chegar os ingleses. O que eles vão fazer? Eles vão começar a colonizar a América. Primeiro, eles chegam, eles fazem uns contatos amistosos, depois eles começam a conquistar, a derrotar, a matar, a exterminar boa parte dos indígenas que viviam aqui. Então, olhem esse mapa para vocês verem. Isso aqui foi o que os europeus chegaram e começaram a pegar as terras da América. Olha para vocês verem, a América Portuguesa, vice-reino. Esses vice-reinos aqui, essas capitanias, são todos territórios que a Espanha considerou dela. Olha, tudo que a Espanha chegou e pegou. Aí a França com a Inglaterra vai pegar um pedaço daqui e tudo mais. Então, olha a diferença para vocês verem. A América era assim às vésperas dos europeus chegarem. 100 anos depois da chegada dos europeus, a América estava dessa forma. Então, os europeus, eles se sentiram donos do continente americano e foram fazendo essa divisão. E esse período colonial, ele é marcado pelo extermínio biológico e cultural dos nativos americanos. Como eu acabei de falar para vocês, e um pouco mais atrás, se perdeu a cultura, a história e as vidas de milhões e milhões de pessoas que já moravam aqui há milhares de anos antes da chegada dos portugueses.
E para finalizar, a gente tem o período pós-colonial. E aqui a gente tem um mapa de como que ficou a América depois que os países aqui começaram a se tornar independentes do processo de colonização da América. Sobre esses dois últimos períodos, eu não vou falar muito porque a gente estuda bastante deles ao longo da vida de vocês na escola. Só que o período formativo, o período paleoíndio, o período arcaico, eles passam batido, entendeu? Primeiro que é muito difícil, não tem muita coisa para falar e não é interessante para as pessoas reconhecer que os indígenas têm história. É melhor identificar eles como pessoas que faziam parte da natureza, como selvagens. Eles estavam na natureza, eles são assim, eles eram assim, eles sempre vão ser assim, selvagens. Então é muito interessante para algumas pessoas manter essa imagem que se existe dos índios. Eles são selvagens, eles estão ali na natureza, eles sempre são dessa forma, sempre vão ser, e acabou. Eles não têm história, eles não têm memórias, não têm nada, tá? Mas isso aqui é só um geralzão para vocês entenderem, uma pinceladinha para vocês entenderem que existe história antes da chegada dos portugueses não só no Brasil, mas em todo o continente americano. Se vocês ficarem com dúvida, dá uma perguntadinha lá no grupo que eu tento ajudar vocês.